Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova de 2017, questão número 58 de Física. E ele fala para nós o seguinte: a figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura, são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo de hélio em repouso. Então, um isótopo de hélio estava inicialmente em repouso. Esse isótopo de hélio vai dar origem, nesse decaimento, o isótopo de hélio vai dar origem a um elétron, a um isótopo de lítio, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear, no instante do decaimento representadas em escalas pelas setas na figura. Uma terceira partícula, denominada antineutrino, V, carga zero, é também produzida nesse processo. Então, eu vou ter uma partícula, entre aspas, se transformando em três partículas: um elétron, um isótopo de lítio e um antineutrino. Tá? E aí ele disse que o que eu tinha? A velocidade antes era zero, e ele disse aqui que durante o decaimento, esse isótopo de lítio e esse elétron ganham essa quantidade de movimento que está aqui. O isótopo de lítio, no decaimento, depois do decaimento, ele ganha essa quantidade de movimento nessa direção, nesse sentido, e o elétron ganha essa quantidade de movimento nessa direção e nesse sentido. E ele fala então que existe uma terceira partícula que vai ser produzida além dessas duas. Tá bem? E aí o que ele pede? O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do antineutrino. Né? Então, eu tenho três partículas que vão ser geradas a partir do isótopo de hélio. Aí ele deu a quantidade de movimento do lítio, quantidade de movimento do elétron e pede qual a quantidade de movimento do antineutrino, sabendo que antes o isótopo de hélio, a partícula inicial, estava parada, a velocidade dela é igual a zero. Como é que a gente vai fazer isso? Isso aqui, apesar de não ser uma situação de colisão, é uma situação de desintegrar, uma partícula se transformar em várias. Toda questão que uma partícula se transforma em várias, independente de forças externas, isso aconteceu por forças internas, nós podemos então dizer que, nesse caso, nós temos a conservação da quantidade de movimento. Tá? Então, a gente vai poder dizer que a somatória da quantidade de movimentos antes da desintegração é igual à somatória da quantidade de movimento depois da desintegração. Tá bem? E aí, o que acontece? Antes, a velocidade era zero. Se antes a velocidade era zero, a quantidade de movimento antes é zero. Não tinha ninguém andando, está todo mundo parado. A quantidade de movimento antes é zero. E eu sei que a quantidade de movimento antes, a soma da quantidade de movimento antes, tem que ser igual à soma da quantidade de movimento depois. E aí, repara que se eu tenho três partículas, eu vou ter três quantidades de movimento. E a somatória dessas três quantidades de movimento, depois da desintegração, tem que dar zero. Mas por que, professor, tem que dar zero? Se a somatória da quantidade de movimento antes era zero, a somatória da quantidade depois tem que dar igual a zero, porque a conservação da quantidade de movimento garante que a somatória da quantidade de movimento antes tem que ser igual à somatória da quantidade de movimento depois. E eu tenho que tomar cuidado que essa somatória não é uma somatória escalar, é uma somatória vetorial. Então vamos lá, olha só. Eu tenho essa quantidade de movimento depois da desintegração do lítio. Eu tenho essa quantidade de movimento depois da desintegração, que é do elétron. E eu tenho uma terceira quantidade de movimento. Só que a soma vetorial dessas três tem que dar zero. Como é que a gente faz a soma vetorial? Eu posso puxar um vetor aqui para fora, por exemplo. Repara que eu trouxe ele para cá, mas eu mantive o módulo, a direção e o sentido, eu só estou desenhando o vetor novamente. E aí eu posso usar a regra que a gente fala de botar o rabinho na pontinha.
Como assim, professor? Eu vou colocar o rabinho do segundo vetor na pontinha do primeiro, sem mudar direções e sentidos. Então, eu botei o primeiro aqui e vou colocar o rabinho do segundo na pontinha do primeiro. Desse jeito, beleza? Bom, só que eu tenho que somar um terceiro vetor e esse terceiro vetor tem que somar dar zero. Para que a soma vetorial dê zero, ao fazer a regra de colocar o rabinho aqui na pontinha, para dar zero, essa figura tem que fechar. Então, onde é que vai ser colocado um terceiro vetor de forma que a resultante deles dê zero? Para que o terceiro vetor somado a esse tenha uma resultante de zero, que dê zero, eu tenho que ter o vetor nessa posição. Se o meu vetor QD3 estiver nessa posição, a soma dele com os outros dois vai dar zero. E tem que dar zero, porque a somatória da quantidade de movimento antes também era zero. Então, o vetor da quantidade de movimento do objeto 3, que é o antineutrino, tem que ter essa inclinação meio que para a esquerda, para cima e para a esquerda. O que está mais ou menos representado na alternativa letra D, galera. Beleza? A prova da FUVEST, pessoal, é uma das provas que tem mais tradição de cobrar essa conservação da quantidade de movimento, mas com análise vetorial. Não quer dizer que só caia isso. Sempre cai uma questão de conservação de quantidade de movimento. Às vezes precisa de ser vetorial, às vezes não precisa fazer análise vetorial, tá bem? Mas a prova da FUVEST tem uma tradição de fazer essas questões de quantidade de movimento vetoriais. Valeu, galera. Bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.